Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Momento Teologando, mais um episódio do nosso podcast. E se você ainda não é inscrito nesse canal do YouTube, logo abaixo aí você vai ver a tarja vermelha inscrever-se. Você clica, se inscreve, dá o seu joinha, coloca nos comentários o que é que você está achando desse tema, escolha desse tema. Um testemunho muito impactante é o que nós vamos falar hoje. Tem uma convidada muito especial, ela é esposa de pastor, inclusive esposa de um amigo meu de muitos anos, que é o pastor Eliseu Vaz, que inclusive está aqui hoje, dando uma de operador de som. Tá tossindo um pouquinho, gente, então se vocês ouvirem uma tosse lá no fundo, vocês desconsiderem. O operador resolveu vir tossindo para o estúdio, né, Ana? Mas não tem problema. A Ana Laura está aqui comigo hoje. Ela é missionária, mãe de 3 filhos lindos, casada, como eu disse, com o pastor Eliseu. E hoje ela vai compartilhar conosco um pouco da sua história, do seu testemunho, o que ela viveu num cenário de depressão, aflição, sobrepeso também devido aos medicamentos, como ela venceu isso, juntando aí, gente, religião ou um pouco também de religiosidade. A gente vai diferenciar isso aqui, tá? Religião, religiosidade, fé, espiritualidade e quais são as perspectivas de vida, ou melhor, as perspectivas que ela tem hoje para a sua vida, para a sua caminhada, seu ministério, a saúde, bem-estar, casamento, família. E talvez seja um testemunho que vai edificar a sua vida, curar pessoas. Você pode enviar esse vídeo também para alguém que precisa ouvir sobre isso, sobre o testemunho de fé da missionária Ana Laura. Como eu disse no começo, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Ana Laura Barreto, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso programa, que também é seu. Agradeço a presença aqui do maridão que está aqui também, o nosso amigo pastor Eliseu. Ana, eu tomei conhecimento através de nossas conversas também com o pastor Eliseu, somos amigos há muitos anos, não é? De um processo muito doloroso que você passou, você enfrentou com a depressão. Com a depressão realmente acontece o isolamento, algumas perdas também da nossa vida, dificuldades que nunca vivemos, nunca passamos. Então é uma experiência que eu não desejo que ninguém passe. A gente deseja que ninguém passe por uma dor dessa. E você está aqui porque você venceu. Verdade. Com a graça de Deus, ajuda do seu esposo, família. Certamente teve algum profissional, ou mais de um, por detrás de todo esse processo. A gente vai ouvir sobre isso também. Mas, Ana, queria que você contextualizasse um pouco como tudo isso começou. Quando você percebeu que você não estava bem, sua mente não estava bem. Como foram os primeiros sinais? Bom, pastor Anderson, em primeiro lugar eu quero agradecer, Sim, né, por essa oportunidade que você tá abrindo aqui, né, para que eu seja uma voz ecoante, né, de tantas mulheres que estão passando por esse processo que eu passei, e que essas mulheres não têm voz e talvez não saibam nem que estão passando por esse processo, né, e que sabem talvez que estão passando por isso, mas não veem uma saída, né, porque tem muito isso também, né, as pessoas não estão sendo conduzidas, bem orientadas acerca disso, principalmente quando a gente se refere a mulheres cristãs, né. Fazendo uma retrospectiva, eu comecei a perceber sintomas, né, depressivos mesmo, durante a pandemia, né, cerca ali de 2020, mais ou menos. Eu e minha esposa, a gente estava passando por um processo muito difícil financeiramente, porque a gente dependia 100% da obra de Deus. E todas as igrejas nesse período fecharam as portas. sim. E vocês trabalhavam na itinerância, né? Eu lembro nessa época. A gente vivia disso, né? Nosso alimento vinha através da obra que a gente fazia da itinerância. E nesse processo, quando a gente viu que todas as igrejas se fecharam, e a gente tinha 2 filhos na época, né, a Bela ainda não existia, era a Sofia e o Samuel. A gente se viu numa situação muito difícil. Falta de sabonete, falta de Meu coisas Deus, básicas mesmo, coisas assim, básicas. sabe. E eu comecei a me sentir muito, como é que eu vou dizer assim, uma situação emocional muito opressa, né, muito devido por conta também da pandemia em si, que não foi fácil para a humanidade como um todo, né. Mas quem já vem com alguns sintomas da infância, né, que já vem com
feridas emocionais da infância, quando chega a um momento, que transborda, a pessoa ela não consegue se conter, né. E foi o que aconteceu comigo naquele episódio. Eu comecei a ter insônia, não conseguia dormir durante a noite, eu parecia um zumbi dentro de casa, né, não conseguia dormir de jeito nenhum. Chorava, episódios de choros, né, são dos sintomas muito fortes da depressão. É um choro inexplicável. Inexplicável, uma dor muito grande que você não consegue conter, né, não a dor física, mas é uma dor na alma, dor no pensamento, né, um sentimento de dor que você não consegue administrar. Brigas constantes dentro de casa com meu esposo, brigas constantes com meus filhos, porque também são um dos sintomas da depressão, quando já tá gritante mesmo, né, a pessoa não consegue conter os sintomas. E eu comecei a ter esses sintomas, foi muito difícil, porque infelizmente eu não estava sendo orientada nesse aspecto, né, é muito difícil igrejas orientarem pessoas, eu acho que isso é um ponto muito importante a se tocar. Os líderes religiosos, eles precisam entender, né, que nós não somos seres apenas espirituais, né, nós somos seres espirituais, somos seres físicos e emocionais, e a gente tem que aprender a dividir, né, e Não viver só o espiritual, não é? exatamente, né. E aí é que entra onde entra a religiosidade, porque tudo a gente quer atribuir ao espiritual. Vamos orar que Deus vai curar, né. Eu creio no poder de Deus, eu creio Sim, no poder da oração, mas existem situações, né, como foi aquela situação de Jesus ali com a mulher samaritana, um exemplo, sim, né. perfeito. Jesus, ele quando chegou ali naquele poço, e começou a conversar com aquela mulher, Jesus ele não fez um milagre, assim, mirabolante, como a gente tem acostumado a sempre falar de Jesus, que curou cego, paralíticos e tal. Não, ele se sentou e começou a conversar com aquela mulher. Houve um diálogo. Houve um diálogo, né, houve uma ressignificação de pensamentos Ele ali podia com aquela ouvir, mulher. muito bom esse exemplo, ele pôde ouvir a mulher, ouvir as lamúrias, seus problemas e depois entrar com uma orientação para a vida dela. Exatamente, né. Quando ela falou, assim, acerca de marido, e Jesus falou corretamente: "Você não tem, e o que você tem não é seu". Então, assim, ele trouxe um novo significado para a vida daquela mulher, né. Então foi uma conversa, foi um bate-papo. E o que é isso? O que é uma terapia? Uma terapia é isso, é um bate-papo, é ressignificar pensamentos, sentimentos, né. E os líderes religiosos precisam entender que pessoas precisam ser orientadas nesse aspecto. Ana, o que foi que você fez quando você percebeu esses primeiros sinais? Quais foram suas primeiras ações? Ou você ficou sem ação, tipo se perguntando: "O que está acontecendo comigo?", não é? Sou uma missionária, prego a palavra, ajudo pessoas através da pregação, que é isso que a gente faz através da pregação, ajuda pessoas, semeia na vida das pessoas. E de repentemente você se vê a vítima de uma situação dessa, de uma dor dessa. A Como foi que a princípio você agiu? Tentou buscar uma solução? Foi conversar com alguém? Se isolou? Quais foram os seus primeiros passos, assim que você identificou esse problema, essa dor? Sim, houve um isolamento, né, muito também por conta da pandemia, que Sim, a gente foi obrigada, né, o mundo inteiro a se isolar praticamente. E nesse momento eu comecei a ler um livro de Augusto Cury, sim. né, um livro chamado O Vendedor de Sonhos. E um desses personagens do livro, quando ele começou a conversar, ele ele falou durante o livro que ele não conseguia brincar com o seu filho. Ele não conseguia ter essa dinâmica familiar de brincar com o próprio filho. E naquele momento ali, a pessoa que estava conversando com esse personagem falou: "Então você tem sérios traumas na sua infância, porque se você não consegue brincar com o seu filho, é porque a sua criança interior, ela precisa ser curada". E aquilo ali pra mim foi um despertar muito grande, porque eu vi que eu também nunca tinha conseguido até aquele momento brincar com nenhum dos meus filhos, né. E eu comecei a entender que havia feridas emocionais da minha infância que precisavam ser curadas. Foi o primeiro passo de despertar, de despertamento para uma cura, né, para uma: "Olha, aqui tá uma coisa bem errada, tá uma dinâmica familiar errada e estranha". E em relação à tristeza, aos choros, né, eu tenho uma amiga, se chama Girane, que ela é psicóloga,
E eu entrei em contato com ela, né, eu falei: "Olha, minha amiga, eu tô precisando de ajuda, né, tô precisando de ajuda, eu não estou me sentindo bem, tenho tido crises de choro, tô muito angustiada, tem a questão", contei sobre a situação do livro, que eu me identifiquei muito com aquela situação. Ela falou assim: "Ana, eu até poderia, né, fazer com você a análise, só que como eu sou sua amiga, tem uma questão de ética, né, mas, o governo do estado está disponibilizando na plataforma psicólogos para atender pessoas. Então eu te passo o contato, você tenta, e a pessoa que te atender, vamos ver como vai conduzir a sua situação". Eu tentei o primeiro contato, ninguém me atendeu na plataforma. Conversei com ela, falou: "Não, tenta mais uma vez, porque deve estar muito, muito cheio de gente precisando, né, desse suporte". E eu tentei mais uma vez. E essa pessoa que me atendeu, né, a psicóloga Lenisa, uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida, assim, foi Deus mesmo que colocou na minha vida essa mulher. Lenisa, eu tenho certeza que em algum momento você vai assistir esse podcast. Tenho certeza. Eu agradeço a Deus, nós agradecemos pela sua vida, pela sua profissão. E eu, como pastor, eu entendo que profissões como a sua é um ministério também dado por Deus aos homens, às pessoas, para que ajudem outras pessoas, para que curem outras pessoas. Então, que Deus continue te abençoando por esse grande trabalho que você realizou aqui na vida da nossa amiga. E quero ressaltar, né, que naquele momento eu estava desempregada, meu esposo também estava desempregado. E quando ela me atendeu e viu minha situação, que era bem crítica mesmo, né, um estado bem crítico, depressivo e de ansiedade, um quadro bem crítico, assim, eu contei minha situação financeira para ela. Ela falou assim: "Não, Ana, faz o seguinte, né, eu vou atender você, eu vou clinicar com você até o final do seu processo e eu não vou te cobrar um centavo por isso". Meu Deus. E quero ressaltar também que Lenise, ela não é evangélica, né. Então, assim, foi uma pessoa que Deus usou com a instrumentalidade dela, e Deus fez questão de colocar uma pessoa não da mesma Sim, sim, religião, sim, sim. porque eu precisava enxergar de outro ângulo. Eu precisava ser curada Deus de sabe o que outro faz. ângulo, né, Ou seja, um olhar não religioso, um olhar mais clínico, mais clínico. profissional para saber trabalhar a melhor abordagem, né, nisso aí. Ana, eh, como foi a sua relação em toda essa situação, a sua relação com a fé, com Deus, com o seu ministério? Porque, por exemplo, eu estou aqui, prego, ministro, Deus me deu dons para ajudar as pessoas, não é? Nas nossas pregações a gente motiva as pessoas, encoraja as pessoas, cura as pessoas em nome de Jesus, cura as pessoas com o poder da palavra de Deus. Como foi sua relação com a sua dor e com a sua fé? Por que eu estou perguntando isso? Porque muita gente se pega nessa indagação, nesse conflito interno, quando se encontra numa situação dessa, né? Tipo, sou cristão, prego a palavra, por que está acontecendo isso comigo? Deus me abandonou? Será que Deus virou as costas? Deus não me ouve mais? Como foi essa sua relação com o conflito e com a fé? Como foi que você lidou com isso? A princípio foi um conflito muito grande, porque como eu era extremamente religiosa, né, e quando a pessoa ela é extremamente religiosa, ela não se enxerga como tal. Então foi como Deus tivesse colocado um espelho na minha frente, e mostrado para mim que: "Olha como você é religiosa e olha como você precisa ser transformada", né, porque quando a gente, vem com esse ar de autoridade: "Eu sou, eu posso", quando eu oro as pessoas são curadas, quando eu prego as pessoas Isso, se isso. convertem, e de repente eu me vi numa situação que eu precisava ser curada. Né, quando eu sentei à mesa e dei o diagnóstico para o meu esposo que eu estava com depressão, ele também não acreditou, porque ele também veio de uma vertente extremamente religiosa, né, então, ele tomou um choque também, de realidade. "Como assim?", né, eu pastor, minha esposa é missionária, a gente prega em tantos lugares, a gente já ganhou tantas almas para Jesus, não que ele tenha falado isso, mas a reação foi essa, Sim. né, "E como assim você está com depressão, né. E a psicóloga, a Lenise, ela foi muito clara: "Ana, você, além de fazer terapia comigo, você vai precisar de auxílio de medicamento, porque o seu estágio está muito avançado,
né? Seu estágio depressivo está muito avançado. Então, só a terapia não vai ser eficaz. O E medicamento já entra a parte do psiquiatra, não é isso? da parte do psiquiatra. E quando ela falou isso, para mim é como se meu mundo desabou naquele momento. Porque a gente tem um preconceito muito grande. Muito grande. A gente acha que quem vai para o psiquiatra é doido, né? É maluco, né? Então, naquele momento ali, meu mundo desabou. Meu mundo espiritual, meu mundo físico, meu mundo emocional desabou. Eu tive que, pelo menos durante uns 3 dias, para me recompor, para me reconstruir, para eu poder colocar as ideias, os pensamentos no lugar e ter a atitude de buscar um psiquiatra, Ana, né. o que é que você diria hoje, ou o conselho que você daria para tantas pessoas, inúmeras pessoas, que podem estar vivendo uma situação dessa, mas elas são extremamente religiosas. Elas são religiosas mesmo. O que é que você diria para elas hoje? Qual é o alerta? Qual é o direcionamento para essas pessoas que enxergam, que fazem da religião um fanatismo? Porque a religião, gente, é um negócio bom. Quando ela é compreendida com Cristo no centro, direcionamento da palavra de Deus, com maturidade, com equilíbrio. Mas quando existe o extremismo dentro da religião, aí se torna religiosidade. O que é que você diria hoje para pessoas, de um modo geral, que são cristãs, religiosas, estão passando por uma situação dessa? O que é que elas devem fazer? Qual é o conselho que você daria? Bom, que estão passando por essa situação específica Sim, de depressão. Em primeiro lugar, acolha a sua dor, né, acolha a sua dor, entenda a sua dor. Porque quando a gente ignora, ela se transforma em um monstro dentro de nós. E quando a gente acolhe, a gente entende, a gente compreende que algo precisa ser modificado. É o perfeito, primeiro passo. perfeito. O segundo passo é busque ajuda, porque é um passo muito distante entre um e outro, né. Aí eu entro naquela questão de Marcos 10, a partir do verso 46, ali com cego Bartimeu. Quando o cego estava ali clamando: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim", né. Aí os discípulos, quando Jesus vinha voltando para ter com o cego, falaram assim: "Você está com sorte, né, ele está vindo até você". Jesus parou diante do cego, Bartimeu, né. O fato de Jesus ter parado diante dele não o curou, ele continuou cego. Jesus estava na presença dele ali, mas ele permaneceu cego. E Jesus perguntou: "O que queres que eu te faça?", né. Parece até que, ué, Jesus não sabe o que precisava ser feito na vida daquele cego? Claro que Jesus sabia que ele precisava ser curado da sua cegueira. Mas essa é a grande questão, pastor Anderson, tem pessoas que não querem ser curadas, né, tem pessoas que não querem sair da posição de vitimismo, Meu Deus. porque há um gasto muito grande de energia para ser curado, tá. É um processo muito grande, é um processo que demanda energia e é um processo que modifica a sua vida em todos os aspectos, porque agora você não vai ser mais a vítima da situação. Verdade. Agora você vai estar na posição de protagonista da sua vida, você vai modificar a sua história. Agora não é mais: "Ah, eu estou assim porque minha mãe fez isso comigo. Eu estou nessa situação porque meu pai foi ausente". Agora não. Agora eu estou nessa situação porque eu me permito estar nesta situação, né. Então, por isso que Jesus fez aquela pergunta para o cego: "Bartimeu, o que queres que eu te faça?", porque a partir daquele momento ele não ia mais pedir esmola. Acabou, não ia ser mais a vítima da sociedade. Você está preparado mesmo para ser curado? Né, você agora vai mudar de vida, né, você não vai ser mais pedinte, agora você vai ser um homem trabalhador, vai correr atrás, vai ser uma pessoa normal na sociedade. Então, tem pessoas que não querem ser curadas. E eu conheço diversas pessoas que não querem passar pela terapia. Já conheci nesse processo que eu vim fazendo terapia, indicando pessoas: "Faça", eu conheci diversas pessoas que não quiseram passar por esse processo terapêutico. Meu Não querem. Deus, meu Deus. E eu quero falar aqui, agora direcionado aos pastores, líderes espirituais que têm ainda esse pensamento extremamente religioso, quando pessoas são vítimas dessa doença terrível, não é? Para que esses pastores abram o entendimento para isso. Porque se eles não abrirem o entendimento para compreender que precisa ajudar aquela pessoa, não somente com o olhar espiritual, não ficar espiritualizando tudo,
ele vai perder aquela pessoa. A pessoa vai perder a oportunidade também, e a pessoa perde a oportunidade de ser ajudada, de ser socorrida, de ser curada, de ser sarada, de ser restaurada, porque a gente fica focando somente na parte espiritual. Ah, isso é demônio, isso é pecado, É isso falta de Deus, é eu falta ouvi de muito Deus, isso. é Eu ouvi ódio no muito isso. coração, é mágoa, é raiz de É amargura, algum pecado que está é escondido. falta de É, perdão, você leva alguma mágoa no coração, tem que se libertar de alguma coisa, é uma raiva, não confessou o pecado que você cometeu contra alguém, enfim, uma série de coisas. Falta de sabedoria. É por isso que o líder tem que ter preparo. Eu sou a favor. exatamente, Todo líder tem que ter preparo. Isso é corretamente. fruto de líderes totalmente despreparados. Um líder despreparado tem um povo totalmente desorientado e um monte de meninos na fé que nunca amadurece. Nunca amadurece. Mas que bom que você teve essa visão, esse entendimento, né? Lutou, como a gente fala, furou A a bolha. bolha. Mas eu tenho aqui outras perguntas. Antes dessa pergunta, eu quero falar de alguns dos nossos apoiadores. Quem apoia esse podcast é a Master Clean. Você precisa conhecer a Master Clean, a melhor loja em Jequié de produtos de estética automotiva e produto de limpeza para sua empresa, para seu comércio, para sua casa. Fique na Professora Virgínia, no Jequiézinho. Master Clean Jequié. Quero falar também sobre a Nuno Suplementos, a loja mais completa de suplementos aqui na cidade. Joaquim Romão, Largo do Cedil, Nuno Suplementos. E se você não pode ir até a Nuno, tenha certeza que ela vai até você com delivery grátis, somente na Nuno Suplementos. Gente, tá passando aqui na tela sobre Acadêmicos Publicações. É a nossa editora. Se você deseja publicar um livro, com Acadêmicos Publicações você tem todo o serviço editorial completo. Revisão em 2 etapas, diagramação, capa, impressão profissional, registros legais, todo o processo completo para ter seu livro profissional como um desse aqui. Ó. Esse aqui é um dos meus, por exemplo, Provérbios no Café, tá vendo? É um devocional exclusivamente dentro do livro de Provérbios. Esse aqui. Você terá uma obra como essa aqui, altamente profissional, através da Acadêmicos Publicações. E esse aqui, desde já, eu quero presentear a nossa convidada, a nossa missionária. Provérbios no Café é uma dose diária de sabedoria. É um devocional exclusivamente dentro do livro de Provérbios. Faça uma boa leitura desse livro. Muito Com obrigada. certeza que você vai ser muito abençoada com ele. Mas, Amém. Ana, falando ainda dessa situação que você viveu, nesse processo todo, houve alguma figura especial que te inspirou, que te colocou pra cima, que você olhava, ouvia e aquilo te deu um up? Foi como um guincho assim que te levantou? Teve alguém nessa sua caminhada que te inspirou ou te inspira até hoje, que lhe encorajou, que você olhava e te renovava de esperanças assim? A minha psicóloga, nesse momento foi a psicóloga. Vocês mantêm contato ainda Até hoje? hoje, sim. Que Sim, bom, que coisa mais boa. esporadicamente, né, mas, eh, eu fiz terapia durante 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então ela foi mais do que uma profissional, ela foi uma inspiração para sua vida. Foi uma inspiração. Porque através da terapia, pastor Anderson, algumas coisas foram sendo desbloqueadas na minha vida, né. Eu sempre tive um sonho de fazer uma graduação, por exemplo, mas era algo que estava completamente bloqueado. Eu já tinha entrado em 3 universidades e nunca consegui finalizar nenhuma delas, Sim, né. Inclusive estudei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, entrei e não consegui terminar. Aí comecei a fazer jornalismo, entrei e não consegui terminar. Enfim, era sempre isso, né, e depois durante a terapia eu consegui entender que eram bloqueios mesmo emocionais da infância que precisavam ser, ressignificados na minha vida. E durante esse processo terapêutico eu consegui, né, através do meu trabalho vendendo bolos, que eu sou confeiteira, sim, né, eh consegui pagar a minha que faculdade de maravilha. gastronomia, né, fiz minha graduação em gastronomia, fiz um curso de especialização na área de confeitaria, consegui terminar também, me especializei nessa área. E durante a pandemia eu cheguei a vender mais de 300 bolos caseiros, muito por conta da orientação da minha psicóloga. Ela falava assim: "Não, eu faço o cartaz dos bolos para você. Qual o sabor que você quer fazer aí que eu faço o Gente, cartaz?". que coisa boa. Aí eu ia falando, cada dia ela ia fazendo um novo card dos bolos que eu inventava os sabores, né. Então, naquele momento ali, ela me conduziu de forma
excelente. Eu engravidei durante esse processo da universidade, da faculdade, né? Eu engravidei da Bela. E eu pensei durante. Pastor Eliseu. Também não brinca, não. Trabalhou, Nem né? na pandemia, um brincou. Unção de Eu. reprodutor é essa? 3 filhos? 3 filhos. Meu E Deus do céu. durante o meu estudo na faculdade, eu engravidei da Bela, né? Então eu tentei trancar a faculdade. Ela falou: não, você vai até o final, né? Se você trancar, você não vai conseguir voltar depois, porque se você vai sempre arrumar uma desculpa, vai ter o bebê, vai ter isso, aquilo, então Sim, você vai até o final. E eu consegui concluir, sabe? Muito por conta da orientação dela. Naquele momento, nesse processo, assim, ela foi uma inspiração para mim. maravilha, maravilha, muito bom. Ana, quando a gente faz todo esse processo como cristão, muitas coisas acontecem dentro desse contexto cristão, religioso, não é? A gente sabe que muita coisa acontece. Eu fiz umas anotações aqui para eu não esquecer. Ah, eu vou ler para você. Você tinha medo, receio ou vergonha de ser julgada, condenada ou cancelada pela igreja? Quando eu falo igreja, eu não estou falando uma denominação específica, Sim, eu falo igreja de um modo geral, a opinião pública evangélica. Pela igreja de um modo geral? sim. Eu senti muito medo mesmo. Durante o meu processo de cura, eu evitava até, inclusive, de falar sobre, né? Com medo de ser julgada pelo sistema religioso, né? Das pessoas não me chamarem mais para ministrar a palavra, né? Como assim nós vamos chamar a missionária que é depressiva, Meu, né? meu Então, eu Deus. senti muito medo mesmo de ser julgada, apedrejada nesse processo. Mas venceu, foi até o fim, perseverou, lutou e como o salmista fala que com Deus eu salto muralhas, não é? Eu me preocupo com isso, Ana, hoje. Com todo esse contexto que a gente vive sem instrução, isso é falta de instrução É, nas pessoas. É falta de instrução na igreja, é falta de instrução de determinados pastores, infelizmente, estou aqui para falar isso abertamente, falta de instrução. Porque a pessoa, quando ela está numa denominação, quando ela está no meio evangélico, ela precisa, nesse momento, ser acolhida. Sua dor precisa ser acolhida. Sua dor precisa ser compreendida, não é? O diálogo, a conversa, o bate-papo, a aproximação, mas tem pessoas que se afastam. Tem pessoas que se afastam. Se isola de você. Não quer mais contato, não se socializa mais, acha que você é uma doente. Alguns dizem que até a pessoa está endemoniada, é, não é? Então, isso, se a pessoa que está doente não tiver maturidade, ela vira as costas para o evangelho. Mas quando ela exatamente. entende que o reino de Deus é maior do que as pessoas, é maior do que a denominação. Quando a gente entende que a cruz de Cristo é maior do que o nosso CNPJ, porque Jesus não está nem aí para o nosso CNPJ, para as placas das nossas igrejas. Quando a gente entende que o sangue que derramou no Calvário é maior do que todo esse governo e sistema humano que nós criamos, nada disso nos tira, nos arranca da presença do Senhor. Eu tenho certeza Corretamente. que você olhou para a cruz. Eu confesso, pastor Anderson, que eu permaneci na presença do Senhor porque eu sei de onde Deus ele me tirou, né? Meu testemunho é muito forte até muito antes desse processo depressivo. Tem outros Tem testemunhos. outros testemunhos. Eh, mas se eu não tivesse convicção de quem eu creio, eu acho que eu teria desviado. Porque eu entrei numa caverna, mesmo como Elias entrou, né? Eu entrei numa caverna, eu me isolei porque eu encontrei muitos espinhos nesse caminho, não foi fácil, né? Eu acredito que muitas pessoas estejam passando por isso, porque não são compreendidas, né? Não são acolhidas dentro de seus ministérios, dentro de suas igrejas, por falta de sabedoria, devido à religiosidade, porque a religiosidade, ela acorrenta as pessoas, né? Porque é uma forma de controle, de controlar, né? De manipular, de controlar. Então, assim, se eu manter aqui, ela vai continuar aqui achando que a fé, a cura, tudo está aqui, E em mim. em mim. É centralista, né? Se não for através de mim, de que eu que sou o líder, então não serve, né? Então, é, então eu encontrei muitos espinhos nesse caminho. E eu entrei numa caverna. E foi através dessa caverna que eu tive um real encontro com Jesus,
sabe? E Jesus Uma mostrou experiência profunda. profunda. E Jesus me mostrou: olha o quanto você era religiosa também, e olha como eu estou te libertando disso. Porque quando você agora buscou o auxílio, a ajuda dos Aham. religiosos, você não teve, né? Ninguém te estendeu a mão nesse momento. Então, olha como você era religiosa, Você passou a né? compreender, então, que hoje você é mais cristã e menos religiosa. Exatamente, É diferente, gente, é diferente. exatamente. Você ser cristão mesmo, servindo ao Senhor e menos religioso. Você entende qual é a verdadeira proposta do evangelho e do reino de Deus. Ana, você, na nossa conversa, quando a gente estava programando o podcast, você me mandou uma foto de um antes e depois. Você me disse que teve um sobrepeso muito grande devido aos medicamentos, Isso. não é? Como foi essa sua experiência com o sobrepeso, com a aparência, com a estética? Como você se sentiu? E qual foi o momento assim que te deu um estalo? Te deu um estalo assim e você disse: "Não quero mais isso pra mim. A partir de hoje eu vou mudar, ser outra pessoa". Como foi isso? Quero ressaltar que o medicamento ele foi muito importante no meu processo. Perfeito. Foi o que me fez levantar de cima de uma cama, né, porque estava difícil até para isso, até para varrer uma casa, lavar uma louça, o esposo falava assim: "Mulher, pelo amor de Deus". E eu cheguei ao ponto de dizer ao meu esposo: "Olha, eu só estou me levantando porque eu tenho 2 filhos para dar de comer". Pra você ver o nível eh, de sintomas mesmo, né, Muito grave. muito grave, né. Eu cheguei a pensar inúmeras vezes, isso era uma coisa que a Lenise, a psicóloga, toda a sessão ela perguntava: "Você pensou em suicídio essa semana?" Porque eu pensava, eram pensamentos recorrentes Do acerca do suicídio. autoextermínio. É. Então, o medicamento ele foi maravilhoso nesse aspecto. Levantou minha autoestima, levantou meu, né, porque ele traz essa sensação de felicidade naquele momento ali. Então foi muito importante. Mas o medicamento tem essa questão dos colaterais, né. Sim. Não para todos, mas para mim, eu tive um inchaço, tive um ganho de peso muito grande, eu cheguei a pesar 88 quilos, né, e isso para uma mulher já é um sobrepeso, já é obesidade mesmo, Uma mulher é verdade. né. Então, eu já me olhava no espelho, não me sentia bem, eu ia comprar uma roupa numa loja, nenhuma roupa ficava bem, não cabia. E a nossa vaidade, a própria terapia ela te ensina a ter uma autoestima, né, ela te ensina a ter uma vaidade mesmo natural, né, que toda mulher deve ter, inclusive as casadas, né, devem ter, porque isso é uma questão também que a religiosidade impõe, né, os religiosos que o próprio Jesus falou, né, que eles impõem fardos tão pesados sobre os lombos dos homens que nem eles conseguem suportar. E Profunda essa passagem. eu quero por que que eu separei essa passagem, né, para citar? Porque os líderes, que são extremamente religiosos, eles obrigam as mulheres a não ter nenhum tipo de vaidade, entendeu? Nenhum tipo de vaidade. A mulher não pode botar um brinco, não pode passar uma maquiagem, não pode se vestir bem para o Ainda seu existe, ainda esposo, existe. né. Então o que acontece, né, os esposos começam a olhar para outras mulheres, começam a desejar outras mulheres fora do seu casamento. É uma brecha, não é? É uma brecha, então é um fardo que nem eles conseguem suportar, porque você vê tantos escândalos de líderes religiosos, de divórcios e de adultério que nem eles estão suportando, né, é um fardo que nem eles estão suportando aguentar. Então eu acho importante tocar nisso. As mulheres as cristãs precisam sim ter uma vaidade, elas precisam sim ter uma autoestima. E as casadas, né, não esperem chegar o divórcio para poder Se se cuidar. cuidar. Se cuidem para os seus maridos, se cuidem para os seus esposos, né, para que seus esposos olhem para vocês e não queiram olhar para outras fora do casamento. E sobretudo para si mesma, né? Com Autoestima, saúde. certeza, com certeza. Saúde, eu tô vendo também, viu, pastor Eliseu, que ela virou o quê? Crossfiteira agora, depois de tudo isso, marombeira, eu não sei. Vive aí nas Tô até academias, com calo na mão, viu, calo os na mão, calos na tá levando o mão. Eliseu? Tô levando, Ele tô tá lá só de levando. engano ou tá Não, ele treinando também? estava meio assim, né, mas agora ele tá malhando Pegando pesado. 5 quilos não, né? Meu Não, Deus do estava céu. malhando meio fofo, mas agora tá. Maravilha, mas teve um momento na nossa conversa, a nossa entrevista preliminar, antes do podcast, que eu lembro que você me falou que você teve um momento que se olhou no espelho e algo
você teve um estalo assim, você tomou Sim, uma decisão? Lembra que sim, você sim. compartilhou isso comigo? Realmente já não estava dando mais, né. Eu me olhava no espelho e não me sentia bonita, né, não me sentia uma mulher bonita e o fato de já estar caminhando para os 40, né, mês que vem meu esposo que fala isso: "Você quer que todo mundo saiba que você tem 40?" Eu falei: "Faço questão agora. Agora eu quero que todo mundo saiba que eu vou fazer 40, porque eu estou me sentindo bem, eu estou numa boa fase comigo mesma, fisicamente, emocionalmente, Sim. espiritualmente. Se eu estivesse na fase que eu estava, eu acho que eu teria muita vergonha de dizer que eu estou caminhando aos 40. Mas nesse momento eu me sinto muito bem, me sinto plena, né, estou chegando muito bem. Então assim, isso pesou muito, poxa, eu estou chegando aos 40 e olha como eu estou, né, não estou me sentindo bem fisicamente, né, o emocional melhorou bastante, mas tudo é um reflexo, né, quando a mente está bem, reflete em tudo ao nosso redor. E o físico não estava de acordo com o emocional, não estava de acordo, porque eu já estava querendo ter uma autoestima, porém o físico não estava de acordo, não estava uma balança equilibrada. E aí eu comecei a procurar uma academia, eu falei: "Não, eu preciso, né, entrar numa academia para entrar no processo de emagrecimento e consequentemente para o desmame do medicamento, Faz bem pra mente, faz bem pra tudo, para né? tudo". Estresse, você joga tudo lá, né. É um momento para qualquer tanto para homem quanto para mulher, mas eu digo para mulher que tem 3 filhos, especificamente, né, uma mulher que trabalha, tem um casamento e tem 3 filhos. É um momento só dela, sabe. É um momento que ela tem para ela, para o autocuidado, para o amor próprio, né. Uma certa vez essa minha amiga Girane, ela perguntou assim: "Ana, qual é a pessoa mais importante da sua vida?" Né, e a gente fica assim pensando, né, fulano, filho, tem gente que tá ouvindo essa pergunta aqui, pensou no pai, na mãe, pensou na esposa, no esposo, num filho e tal. E aí naquele momento eu respondi, né, ela falou assim: "Sim, e a Ana, onde fica nisso?", né, porque a Boa, pessoa boa. mais importante de nossas vidas abaixo de Deus somos nós, né. Se a gente não estiver bem, nada vai estar bem, o casamento não vai estar bem, seus filhos não estarão bem, então a pessoa mais importante somos nós mesmos. Então se a gente não se cuidar, se a gente não zelar do templo do Espírito Santo, né, se a gente não zelar da nossa mente, do nosso emocional, nada vai estar bem ao nosso redor. Verdade. Ana, nesse processo todo que você passou, pessoas tomaram conhecimento, não é, porque você sempre compartilha ali, de sua rotina, algumas coisas da sua vida através do Instagram. Algumas pessoas passaram a pedir conselhos a você, orientações, ou se aproximaram, pessoas que passaram por isso ou estão passando, e através da sua história de vida, elas se aproximaram de você para ter alguma palavra de apoio, de orientação? Olha, pastor, foi muito além do que eu imaginei, né. Que a gente posta uma foto ali, a gente não imagina a repercussão, a gente não imagina até onde vai chegar. Na verdade, eu pensei em muitas pedradas a princípio, né, muitas muitas palavras no sentido: "Tá desviada, tá isso, tá aquilo", né. O povo desvia a gente, né? É, exatamente. Mas, eu tive um feedback muito positivo em relação a isso, sabe, de mulheres mesmo, cristãs, que me procuraram no privado e falaram assim, algumas me tratam até como pastora, né: "Nossa, pastora, você é uma inspiração pra mim". Que maravilha. Porque na minha igreja, se eu falar que eu vou pra academia, é como se eu estivesse indo para o inferno, Meu Deus. sabe. E então te vendo uma mulher que eu admiro, que eu já vi pregando, indo pra academia, então pra mim isso é uma inspiração, né. E mulheres inclusive em estado de obesidade, acho que até te mostrei, né, outro dia, uma amiga minha, muito querida mesmo, né, num estágio de obesidade. Uma vez eu tive uma conversa com ela, né, porque quando a gente tá num processo dentro de uma bolha, quando a gente tenta furar essa bolha, é como se fosse um peso muito grande na consciência, né. Vou tentar explicar. Logo quando eu comecei a pagar a academia, tirar R$ 100, um exemplo aqui, tirar R$ 100, né, do orçamento mensal, a princípio para a mulher é como se ela estivesse tirando da boca dos filhos, Verdade. entendeu. Mas a partir do terceiro, quarto mês, quando você vê o resultado, você vê que você está entrando num processo de emagrecimento, você começa a se sentir bem consigo mesmo, seu marido começa a olhar para você de uma forma diferente, te admirando,
né? Até os seus filhos olham para você, a Bela mesmo olha para mim e fala assim, olha que mulher forte. A Bela é a menorzinha, que tem 4 anos. Vai não, Eliseu, não vai perturbar a mulher não, que ela te dá um pau agora, viu? Tá forte. A gente cai na risada. Mas são os resultados, né, dessa coisa toda, né? Então a gente não vê mais como um gasto. A gente vê como um Investimento na investimento. própria vida. É um investimento, sabe? E hoje essa amiga, ela mandou essa semana um áudio pra mim falando, Ana, depois dessa conversa que você teve comigo, que eu tinha um peso muito grande na consciência de tirar isso do orçamento de casa pra poder... Eu tinha na mente que aquilo era um gasto, mas hoje não. Hoje eu vejo que é um investimento em mim. Hoje eu não tô gastando só com academia, não. Eu tô gastando com nutricionista, com isso, com aquilo. Então, depois dessa conversa que eu tive com você, então isso é muito gratificante, sabe? Eu vi esse tipo de testemunho, que pessoas estão conseguindo se levantar de onde elas não conseguiam sair. É E a muito... sensação que você tem de estar fazendo bem a alguém, não é? Fazendo bem a alguém, ajudando as pessoas, contribuindo para o crescimento delas, para a libertação, para a cura. Ana, você disse que as pessoas até te chamam de pastora, mas você é uma pastora. Entenda uma coisa. Hoje o apacentar, o pastorear está muito além de 4 paredes, está muito além do CNPJ de uma igreja. Hoje o ministério pastoral, ele é relacional. É um relacionamento com as pessoas. É o trato com as pessoas, é a aproximação, é a cura, é a orientação, é o discipulado, é estar perto, é a visita. Tudo é o alimento espiritual, é uma palavra que você dá. Quando as pessoas elas se sentem felizes em se aproximar de você, é porque está enxergando a figura ali do pastoreio, do instrumento de Deus que vai apacentar elas, que vai cuidar, que vai estreitar as relações, que vai fazer alguma coisa de útil para a vida dela, que vai guiar no caminho certo, guiar nos pastos verdejantes. Então hoje o ministério pastoral não está vinculado somente àquele local físico, confinado, não. É o relacionamento. Quantas pessoas eu tenho a oportunidade hoje de ajudar, né? No meu trabalho, na minha profissão, que é uma outra instituição, amigos, vizinhos, amigos de outras igrejas que têm seus pastores também, eu consigo ajudá-los, orientá-los, sem precisar trazer eles para cá, para a minha igreja, Sim. não é? Porque eles sentem nessa confiança de uma orientação, de uma palavra. Então, isso é o pastorear. Visitar o enfermo, visitar alguém, dar uma palavra, estar perto. Tudo isso é o espírito do pastor, do cuidado, do zelo na vida das pessoas. A gente tem que entender que aquilo que nos une deve ser maior do que aquilo que nos separa. E a cruz de Cristo, é o corpo de Cristo, é o reino de Deus. Eu estou muito feliz com essa conversa, porque um espaço, uma oportunidade que você teve de abrir seu coração. Eu queria saber se você teria alguma outra coisa que você quer falar, que a gente não falou aqui, expressar. Você pode ficar Sim, à vontade. eu Seguir o quero fazer ritmo. uma observação aqui, né, que você falou que pastorei, sobre pastoreio, mas eu digo em termos de obra, de evangelismo. Vai muito além de 4 paredes, né? E quero citar o ambiente da academia, que muitos demonizam, né? Que a academia não é lugar de crente, a academia não é um ambiente propício. Já eu penso o seguinte, que se você é crente em qualquer lugar que você for. Você tem que ser luz no meio da escuridão, no meio das... Porque se você for luz dentro da luz, de que vale? Né? Você ficar ali dentro da igreja sendo luz no meio dos irmãos. Então, Deus, ele te leva mesmo para alguns ambientes, Perfeito. inclusive, Isso né? aí. Para que você sirva de testemunho lá, naquele ambiente. Eu já fui chamada de pastora dentro da academia. Pastora, passa esse peso aí pra mim. Pastora, Terminou aí, pastora? faltam quantas séries? Quantas séries aí, pastora? Dessa maneira, e quando eu olhei, E até outra, me assustei. aceite isso, viva isso e tenha como Mas algo normal, natural. Mas é isso, é o reconhecimento de que você serve em qualquer lugar. Isso aí. Entendeu? Você tem que ter essa convicção de que você é luz, você é sal em qualquer lugar que você for. E quero tocar nisso, né? Que tinha uma recepcionista na minha academia que eu amo muito, viu? Amo muito. Ela saiu de lá. Mas pensa naquela pessoa assim, super extrovertida, super alegre, que hoje a ausência dela é como se a academia tivesse murchado. E ela é lésbica, né? Ela é assumida lésbica. Mas eu tenho um carinho, um amor tão grande por ela. Eu abraço, quando vejo abraço e falo, como é que você tá? E tive a oportunidade de falar de Jesus para ela e falar que maravilha. Jesus te ama e eu também te amo.
sabe, ela chegou pra mim e falou assim: "Nossa", ela me chama de galera, né, "Nossa, galera, eu vou te dizer, eu não sou fã do fã-clube de Jesus, mas você é diferente". Olha aí, tá vendo? E é É isso, o ser pastor em todos os ambientes. sabe, é exatamente isso, gente, é a gente saber se colocar, mas não com ódio, não com é com amor. Em outro momento que você era religiosa, você e esse aí, viu? Tô olhando aqui a cara dele. Você faria isso? Eu não pisaria nem na academia. Quiçá, quem dirá? É por isso que o Momento Teologando, é libertador, cura, sara, desperta e apresenta Jesus a todos os homens, a todas as pessoas. Meus irmãos, quero aproveitar a oportunidade de falar de alguém especial que deixou aqui um pequeno coffee break pra gente, e é nada mais, nada menos do que Café 365. Você não tem noção do manjar celestial que tem dentro dessa vasilha. Pesquisa aí no Instagram. Café 365 aqui em Jiquié. Um negócio gourmet, cremoso, maravilhoso, que você coloca dentro do leite quente e, como diz aquele blogueiro que ele prova as comidas, faz um negócio assim extraordinário, ele diz uau, ele fala assim, uau, sua vida nunca mais será a mesma depois disso que você está comendo. É o Negrão 5 Estrelas, é um blogueiro, ele fala muito isso. Então, sua vida nunca mais será a mesma depois do Café 365. Daqui a pouco a Inclusive gente já vai experimentei num já. aniversário de um filho de um amigo nosso e é realmente delicioso, né, eles servem lá como se fosse um carrinho, né, algo desse tipo, e eles vão Isso, preparando as bebidas ali para os exatamente. convidados e realmente é delicioso, um Daqui, espetáculo. e daqui a pouco a gente vai provar esse manjar maravilhoso, Café 365. Você precisa visitar também, viu, Eliseu? Tem um recado para você, viu? E Ana Laura, quando quiser dar um presente. Você precisa visitar também a melhor loja de moda masculina aqui em Jiquié. É a Cabide, na Avenida Rio Branco. As melhores marcas sofisticadas e modernas estão lá. Todo o charme que você precisa está na Cabide, Avenida Rio Branco. E quando for almoçar, já sabe, né? Não tem outro lugar senão Picanha Grill. É? Tu é crente lá? Picanha Grill, a melhor churrascaria da cidade de Jiquié. São os nossos apoiadores. Ana, muito satisfeito com tudo que eu estou ouvindo aqui e impressionado com essa experiência que você viveu. Nós nos conhecemos, acho que há quantos anos, pastor Eliseu? 12 anos, pelo 12, menos, porque 12 Samuel não anos. tinha nenhum ano e Samuel tá com 13. Nos conhecemos há 12 anos. Eu nunca imaginava que você fosse viver uma experiência dessa tão dolorosa. Quando eu soube pela primeira vez, o pastor Eliseu ele compartilhou comigo. Inclusive, ele de algum modo, né, foi afetado também, porque não tem como o esposo, né, não ser afetado, mas conversamos, dialogamos, trocamos algumas mensagens algumas vezes, né? Ele teve a oportunidade de abrir o coração para mim e, a partir desse momento, eu não me senti na liberdade ali de tentar abordar você de alguma forma, porque a gente não sabe o limite e a barreira que a pessoa Sim, cria, não é? Mas estava em oração sempre pela amém, sua vida e fiquei muito feliz quando vi todo esse resultado, toda essa vitória. E quero dizer amém. para você que está nos ouvindo, né, nesse programa, é possível sua cura, sua libertação. É possível. Ninguém tá dizendo aqui pra você dar de doido, tá? E sair jogando os remédios tudo no lixo porque ouviu o podcast. Ninguém tá dizendo isso aqui, É. tá? Se o Cada um no médico seu tempo, cada um no seu processo. e na sua experiência. Cada Exatamente. experiência é uma experiência. Ouça seu médico, vá ao seu médico, busque a Deus, tenha fé, mas acredite. Como Ana disse aqui, acolha a sua dor. Acolher a dor é aceitar e entender que está doente não para morrer com a doença, mas para tratar, para procurar o melhor caminho. Converse, dialogue. Se sua igreja, seu pastor não entende isso, meu amigo, é por isso que os dinossauros da fé não gostam de mim. Se sua igreja, seu pastor não entende isso, quer que você morra assim, procure outra igreja e outro pastor e ponto final. É assim que se faz. E olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. Bem, se você não é inscrito nesse canal ainda, clique embaixo aí ou inscrever-se, deixe seu comentário. O que é que você está achando desse podcast, desse tema, dessa experiência que Ana Laura viveu? O que é que você está achando? Você viveu algo parecido ou está vivendo? Escreva nos comentários aí que nós vamos te responder. Ana, quer falar mais alguma coisa? Quer expor mais alguma experiência? Você me disse que estava estudando. Sim. Conta essa novidade aí, uma área diferente. É, sim, depois da graduação, né, eu
ingressei na área dos estudos e comecei a estudar para alguns concursos públicos, fiz pós-graduação em gestão de pessoas, né, e agora estou pós-graduanda também em psicanálise clínica na Olha abordagem cristã, isso, né. Então, acredito que até o final do ano aí que eu maravilha. já esteja apta a clinicar e a, eh eh, enfim, né, Isso é palestrar maravilhoso, acerca isso disso. é maravilhoso. Ana, você está disponível já para agendas, pregação de ministrações? Sim, Para que o sim, tô público saiba. disponível, Qual tô é seu disponível. Instagram? Meu Instagram é Ana Laura underline Barreto com 2 T's. Ana Laura, Tudo junto, underline, underline Barreto Barreto, com 2 T's. com 2 T's, tá? Você vê mensagem direct? Sim. Pronto, manda uma mensagem, tá? Lá Faz tem o lá, link também para o WhatsApp, link ótimo, em azul na bio, né. ponto, perfeito. Mantenha contato com ela, tá? Faça sua agenda, procure saber dela quais são as condições dela para estar aí, tá? Porque é um ajudando o outro, um semeando na vida do outro, pegou a visão. Então, eu tenho certeza que sua igreja, seu ambiente vai ser muito abençoado através da instrumentalidade de Ana Laura. É, pastor Eliseu, se prepara, porque quando a mulher começa a estudar esses negócios de psicologia, psicanálise, terapia, constelação familiar, meu irmão, tu vira o paciente. Toda hora tu é uma cobaia. Tu não pode falar nada, eu sei o que eu tô falando, Eliseu. Tu não pode falar nada de nada, ó, isso aí é uma síndrome tal. Isso veio seu pai fazia isso? Seu pai fazia isso. Senta aqui e me fala como foi sua infância, como foi seu passado. Miriam É já fez isso desse comigo, jeito. né? E Miriam é psicanalista. Miriam já fez isso comigo. Como foi sua infância? Me fala aí. Hoje Miriam vai Miguel tava nervoso esses dias. Pra quem não sabe, tá assistindo, tem um filho de 2 anos, ele tava nervoso e Miriam tá repreendido. Ele repreende seu nervosismo e que vem herdado dos seus ancestrais, dos seus pais. Eu olhei assim e falei, meu Deus. Se prepara, Eliseu. Ana, Deus seja louvado pela sua vida, por tudo, Amém, por esse amém. momento de compartilhamento, de grande experiência, de dor e de cura. De dor e de cura. Só para o público saber, eu vou mostrar a foto que você compartilhou no seu Instagram. Sim, Uma foto é sim. pública. Posso mostrar Uhum. essa foto? Pode mostrar. Gente, Ana me mandou uma foto aqui do antes e o depois. Olha que vitória. Olha que sucesso isso aqui. Eu vou aproximar da câmera, viu, gente? Eu vou me levantar. Vou aproximar para você ver. Vou dar um zoom aqui. Antes e depois. Eu vou mostrar porque ela postou, né? Se foi pública essa foto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Chegar bem próximo da câmera aqui. Vê aí, operador, se tá dando pra ver direitinho. O antes e o depois. Tá vendo, gente? O antes e o depois. É, mudei de CPF, Olha né. que vitória, mudou de CPF. Foram 17 quilos eliminados, apenas com treino e dieta, né. Tem pessoas que usam recursos de canetas emagrecedoras e eu acho ótimo, porque tem gente que tem muita dificuldade de perder peso e vão buscar esse tipo de auxílio. Não Sim, condeno, acho sendo orientado por médico, não condeno, acho ótimo, maravilhoso, contanto que você continue, persevere, né. Mas o meu processo foi um pouco mais lento, sim, porque foi apenas com treino e dieta. Foi um processo de mais ou menos 2 anos aí que eu perdi 17 quilos. perfeito. Eliminei, né. Tem uma prima minha que fala: "Não perdi, a gente elimina", né, porque perder parece que a gente vai ganhar de novo. Então eu eliminei 17 quilos. Gente, nosso podcast está chegando ao fim, esse episódio, e eu quero agradecer a Ana, pro seu esposo também, por estarem aqui, compartilhando desse momento, essa experiência tão importante para todos nós. Espero que tenhamos outros momentos, outras oportunidades como essa. Mas eu quero encerrar da seguinte forma, Ana. Quero te perguntar qual é a palavra final que você tem aqui para as mulheres que estão te assistindo. Palavra final, o conselho final que você tem para todas as mulheres que estão vivendo algo parecido. Qual é o seu conselho para ela? Como você fecha esse programa, esse episódio, esse podcast? Você pode se direcionar para aquela câmera e falar qual é o seu conselho final para elas. Mulheres, se amem, se valorizem, busquem ajuda, busquem auxílio. Você pode sair desse lugar de dor, né. Existe sim uma saída para esse lugar de dor que você se encontra nesse momento, e você tem essa escolha de sair deste lugar, né. Vou citar um exemplo aqui, Esté estava numa situação, numa terra estranha, estava como escrava
E ela teve a opção, ela teve essa escolha de entrar no palácio, né? Ela era a Radassa, né? Que o significado é uma murta, é uma planta que fica parada num canto, né? E a partir do momento que ela entra no palácio do rei, o nome dela é modificado de Radassa, que é uma murta, para Ester, que significa estrela. Então, assim, mulher, você tem sim essa opção de sair desse lugar de dor aonde você está. E você tem a opção, sim, de brilhar na sua vida. Esse não é o fim. Existe, sim, uma cura, existe, sim, uma nova etapa, uma nova história na sua vida que Deus ele quer trazer para você, te dar essa oportunidade de você viver algo novo na presença de Deus. Maravilha. Muito bom, muito bom. Espero que muitas mulheres serão curadas e saradas Em nome de através de tudo que foi Jesus. dito pela Amém, Federica eu aqui hoje. creio. Ana, obrigado. Amém. Deus Muito te obrigada, abençoe. pastor. Foi muito valioso esse momento aqui para todos nós. Deus te Amém. abençoe.